Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um programa, Palavras que não passam, para que logo cedo você já possa meditar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Nesse dia, quando chegou a tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para o outro lado do mar." Então os discípulos deixaram a multidão e o levaram na barca onde Jesus já se encontrava. E as outras barcas estavam com ele. Começou a soprar um vento muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já estava se enchendo de água. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo com a cabeça num travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, não te importa que nós morramos?" Então Jesus se levantou e ameaçou o vento e disse ao mar: "Cala-se, acalme-se." O vento parou e tudo ficou calmo. Depois Jesus perguntou aos discípulos: "Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?" Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros: "Quem é esse, a quem até o vento e o mar obedecem?" Palavra da salvação. Querido, querida, mais um programa Palavras que não passam, neste sábado 30 de janeiro, último sábado do mês. A palavra hoje nos convida a vivermos a fé diante das ameaças, diante das provações, e percebermos que ao nosso lado, no nosso barco, quem está é Jesus. E Ele que pode acalmar o medo, o coração, acalmar o nosso espírito, a nossa alma, para que assim, cheios pela graça de Deus, pelo amor de Deus, possamos vencer as batalhas e as tormentas do dia a dia. Jesus, hoje neste Evangelho, ao cair da tarde, ele seguia em missão com seus discípulos. E Jesus, olhando para os seus discípulos, diz: "Vamos para o outro lado do mar." Porque lá havia outras pessoas que ainda não conheciam o amor, ainda não tinham feito uma experiência do amor misericordioso de Deus Pai em seu Filho Jesus. E a embarcação segue, os barcos seguem, mas Jesus ali estava cansado e preferiu, naquele momento, devido ao cansaço, descansar um pouco. Mas as ondas se agitaram e os discípulos ficaram amedrontados com o vento forte, as ondas que lançavam dentro do barco.
de modo que a barca já estava se enchendo de água. E os discípulos ficaram tomados pelo medo. Este vento, esta água que vai enchendo o barco, são os pagãos que ameaçam a esta comunidade, a comunidade dos cristãos. O medo que os discípulos sentem é a falta de fé. Mas é necessário perceber que quem está no barco, a presença é de Jesus. E Jesus, olhando o alvoroço, o grito dos discípulos, ele desperta. E os discípulos, olhando para Jesus, disse: Mestre, não te importa que nós morramos? Então Jesus se levantou calmamente, ameaçou o vento e disse: Cala-se, acalme-se. É isso que Jesus diz para as tempestades, para os ventos fortes que ameaçam a nossa fé. Acalma o teu coração. Cala o teu coração. Escuta a voz, a autoridade de Jesus que acalma o barco da nossa vida. Então o vento parou e tudo ficou calmo. A presença de Jesus nos traz a serenidade, nos traz a calmaria necessária. Depois Jesus, olhando para os discípulos, questiona: por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Meu querido, minha querida, o medo nos paralisa a nossa fé, nos impede de vislumbrar a presença de Jesus. O medo nos impede de seguirmos e irmos em frente na nossa labuta. Acalma o teu coração. Eu não sei qual a situação que hoje você vive, mas diga para o seu coração, fale com o teu coração e diga: cale-se, acalme-se meu coração, porque Jesus está no barco da minha vida. Jesus está conosco. Tenha fé, creia. Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros: quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem? Ainda não conhece a presença do Mestre, a autoridade do Mestre, que tem o poder de curar, de libertar e de salvar. Sou Padre José Haroldo e se ainda você não fez sua inscrição neste canal, faça sua inscrição, ajude-nos a divulgar este canal. Um canal da graça de Deus, o canal da misericórdia, para acalmar os corações. Faça sua inscrição, ajude a divulgar o canal Avante Raios da Misericórdia. O Senhor esteja convosco. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos guarde, vos proteja, vos livre de todo mal e acalme o teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Avantes, raios da misericórdia.